Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde nessa hora. É uma bênção poder estar aqui com você para orar, para buscar a presença do Senhor, certos de que o Senhor fala conosco, de que o Senhor age em nossa vida de maneira poderosa, de que Ele peleja as batalhas junto com cada um de nós, indo sempre à frente da batalha, porque Ele é um Deus que cuida das suas ovelhas. Ninguém cuida como esse Deus bendito e maravilhoso. Nós temos caminhado através dos Salmos e hoje nós falaremos sobre o Salmo 8. Iremos analisar esse Salmo e depois iremos orar. Amém? Se você está chegando no canal agora, você já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal ativando as notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos, tá bem? Eu sou Edgar de Oliveira. E a palavra que eu tenho para trazer para você, tenho certeza de que há de tocar muito o seu coração. Os salmos são cânticos, são orações, são poesias vindas da alma dos salmistas. A maioria dos salmos foram compostos pelo rei Davi. E esse Salmo 8 também é mais um salmo de Davi. Então eu vou explicar o significado desse salmo. E após isso, nós iremos orar. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço a você que já deixe o seu pedido de oração, tá? Porque eu quero orar por você. E outras pessoas também orarão por você. Até o ponto em que você se sentir forte o suficiente para orar pelos outros também. Tá bom? Vai ser um prazer sempre ter você aqui e contar com suas orações. Aqui nesse canal você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e aprende a história da igreja e desenvolve uma vida piedosa de oração, o que é muito importante. Bem, o Salmo 8, como eu já disse, é mais um salmo de Davi, que pode ser intitulado de A Canção do Astrônomo. Por quê? Porque é muito provável que este cântico tenha sido composto quando Davi contemplava os céus estrelados ao cair da noite. Portanto, quando você olhar para um céu estrelado, você vai lembrar das palavras de Davi e que as suas palavras possam ecoar com as palavras do salmista. O salmo começa assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Diante da glória de Deus, Davi expressa: ó Senhor, Senhor nosso. Não é de admirar, pois não há coração que possa medir ou declarar a metade da grandeza do Senhor. Toda a criação está cheia da glória divina e brilha com a excelência do seu poder. A bondade e sabedoria de Deus se manifestam em todas as habilidades e aptidões. As incontáveis miríades de seres terrestres, do homem, a cabeça, ao verme rastejante, os pés, são sustentados e alimentados pela generosidade divina. O Senhor não é exaltado somente na terra, pois a sua luz brilha no firmamento acima da terra. A sua glória excede a glória dos céus estrelados. Acima da região das estrelas, ele estabeleceu o seu trono eterno, onde habita na luz inacessível. Dificilmente encontramos palavras mais adequadas que as de Neemias. Ele disse assim no seu livro, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Voltando ao texto, somos levados a observar que esse salmo é dirigido a Deus, porque ninguém senão Deus, o Senhor, conhece inteiramente a sua própria glória. O coração do crente fica encantado com o que vê, mas só Deus conhece a sua própria glória. E o nosso coração se encanta ainda mais em saber que o nome do Senhor é admirável. E se é assim, quanto mais admirável é a sua pessoa. Note o fato de que nem sequer os céus podem conter a glória de Deus, que foi posta sobre os céus, visto que é e sempre tem de ser grande demais para que possamos expressar. Acredite, amados irmãos, vocês jamais conseguirão expressar a glória de Deus em sua totalidade. O Salmo continua dizendo: da boca das crianças e dos que mamam,
Tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Não só nos céus em cima o Senhor é visto, mas a terra embaixo fala da sua majestade. No céu, os orbes volumosos, girando na sua grandeza estupenda, são testemunhas do seu poder em grandes coisas, ao passo que aqui embaixo as expressões balbuciantes dos bebês são as manifestações da sua força nos pequeninos. Quantas vezes as crianças nos falam de um Deus de quem nos esquecemos? Como a sua tagarelice simples refuta os tolos instruídos que negam a existência de Deus. Às vezes, precisamos nos calar para ouvir o perfeito louvor que sai da boca dos pequeninos. Muitos homens se calam, ao passo que os bebês dão testemunhos da glória do Deus dos céus. Lembramos das palavras de Jesus, que fez uso das palavras deste salmo como justificativa aos clamores das crianças. Davi continua dizendo: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. É impossível não olhar a imensidão do universo e não se sentir pequenino. A criação grandiosa de Deus tem a tendência a minorar o orgulho do homem e a promover a humildade. O orgulho é uma das características distintivas dos fracos e tem sido uma das principais causas de todas as disputas, guerras, devastações, sistemas escravistas e projetos ambiciosos que devastam e desmoralizam o nosso mundo pecador. Todo aquele que se exaltar será envergonhado. Precisamos estar conscientes de que toda a glória deve ser direcionada a Deus. Pecadores condenados à morte não têm razão alguma para se orgulharem, pois a única coisa que pode trazer um sentido à existência humana é o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Que você seja capaz de enxergar a grandeza de Deus e como somos pequeninos, meros átomos diante de todo o universo criado. Embora sejamos objetos do cuidado e misericórdia paterna do Altíssimo, nós não passamos de um grão de areia em relação à terra inteira, e quando comparados às incontáveis miríades de seres que povoam as amplidões da criação, nós nos espantamos e nos maravilhamos. Que é o todo deste globo no qual habitamos comparado com o sistema solar que contém uma massa de matéria infinitamente maior? Que ele é em comparação aos trilhões de estrelas e mundos que pelo telescópio foram revelados? Que é então o homem para que Deus possa se lembrar dele? E Davi continua dizendo: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Esses versículos apresentam a posição do homem entre as criaturas antes da queda. Em ordem de dignidade, o homem situa-se ao lado dos anjos e um pouco abaixo deles. No Senhor Jesus, isso se realizou porque ele foi feito um pouco abaixo que os anjos pelo sofrimento da morte. No Jardim do Éden, Adão tinha o pleno comando de todas as criaturas. Elas iam à presença dele para receber nomes como um ato de homenagem a ele, em virtude da posição de vice-gerente de Deus que Adão tinha para com elas. Jesus, na sua glória, agora é Senhor não só de todos os seres vivos, mas de todas as coisas criadas. Nele, os seus eleitos são elevados a um domínio mais amplo que o primeiro Adão. Isso vai ficar bastante claro quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino eterno. Jesus está voltando. Prepare-se. O salmista se surpreende diante da exaltação singular do homem na escala da existência, quando ele percebeu a sua insignificância em comparação com o universo estrelado. E quando o mundo estiver acabado, os santos já não serão mais inferiores que os anjos.
O domínio que Deus deu ao homem é de grande glória e honra para ele, pois todo domínio é honroso, e mais alto está quem usa a coroa. E nós receberemos uma coroa. É apresentada uma lista completa das criaturas dominadas para mostrar que todo o domínio perdido pelo pecado foi restabelecido em Cristo Jesus. Temos de manter o mundo debaixo de nossos pés e nos afastar desse espírito vil que se satisfaz em fazer com que os cuidados e prazeres mundanos dominem o império da nossa alma imortal. O salmista continua: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amados do Senhor, que pela graça andemos de modo digno desse nome excelente que foi nomeado em nós e o qual somos incumbidos de engrandecer. Que o nome de Jesus Cristo seja dignificado no nosso proceder, na maneira como vivemos, na maneira como nos portamos diante dos homens. Que sejamos luz e sal desta terra. Amém? Agora eu quero orar por você. Você que está se sentindo pequeno diante dos desafios, você que tem medo de encarar os problemas que se agigantam diante de você, você que está enfrentando situações difíceis por ser menosprezado pelos homens, por ser humilhado, por ser rejeitado diante de situações diversas e acabou desenvolvendo uma autoestima baixíssima por se sentir incapaz de fazer o que é certo. Você que está passando por momentos difíceis e situações complicadas em sua vida. Você que precisa de uma bênção especial, que contemple toda a sua família, que alcance toda a sua casa. Eu quero orar por sua vida e pedir que Deus te mostre que Ele é o seu Deus e que não há nada impossível para Ele e que diante dele não há gigantes que não possam cair. Que Deus venha conceder a você uma grande vitória e que em breve você possa dar esse testemunho aqui. Amém? Eu creio nisso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Senhor, nós acabamos de ler o Salmo 8 e a tua glória aqueceu o nosso coração na medida em que fomos enxergando a tua infinita beleza, a tua infinita grandeza, a tua glória sublime e excelsa. E neste momento, ó Deus de misericórdia, estamos aqui em tua presença porque confiamos no teu poder, confiamos na tua graça, confiamos, Pai, na tua bondade, na tua infinita misericórdia, na tua mão estendida para nós. Nós estamos diante de ti confessando que somos pequeninos, sim, diante de todo esse universo. Agradecemos a Ti porque o Senhor manifestou a Tua glória para que possamos entender que o Senhor tem grandes obras para serem realizadas em nossas vidas. Aleluia! Glórias ao Teu nome. Somos pequenos, mas Tu és grande. Somos limitados, mas não há nada que possa limitar o Teu ser ou estabelecer limites para o Teu agir em nós. Que possamos considerar que apesar de toda a nossa limitação, somos feituras de Tuas mãos e o Senhor nos fez apenas um pouco menor que os anjos. E que através de Cristo, no reino celestial, seremos maiores que os próprios anjos. Deus, não permita que venhamos a nos esquecer de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor nunca se esquece de nós e nunca se esquecerá de nós. O Senhor enviou o seu amado Filho para cumprir toda a tua justiça e nos permitir caminhar contigo como um pai caminha com seu filho. Somos teus filhos. Tu és o nosso Deus. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, ó Deus maravilhoso. Apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Que o Senhor nos capacite a viver conscientes de que não há barreiras para o Teu agir em nossas vidas. Quando os homens disserem que nós não podemos, que nós não conseguiremos, que nós somos limitados e despreparados, que nós possamos considerar que o Senhor é capaz de nos tornar vencedores sobre toda e qualquer situação. Ajuda-nos a compreender que somos especiais para Ti e que precisamos lutar o bom combate na certeza de que contigo alcançaremos a vitória. Que nenhuma barreira permaneça de pé diante de nós. Que todos os problemas sejam encarados como uma possibilidade que o Senhor nos dá de vencermos e de superarmos nossas limitações. Ó Deus grandioso,
não permita-nos deixar de caminhar por causa dos caminhos difíceis, pois é na caminhada que somos fortalecidos, provados e aprovados por Ti. Glórias sejam dadas ao Senhor, ao Teu santo nome, para todo sempre. Receba a nossa oração e venha nos socorrer. Venha nos tirar de toda a depressão e afastar de nós os espíritos enviados pelo diabo para nos entristecer. Espíritos malignos que tentam dizer que não temos propósitos neste mundo, que a nossa vida não tem propósito, que nós não conseguiremos vencer nossas batalhas. Tira tudo isso de nosso meio, Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Muito obrigado por tamanho privilégio. Obrigado pela vitória de Cristo, pois ela é a nossa vitória. Portanto, que todo mal saia de nossa casa, todo espírito de confusão, de enfermidade, de vícios, bata em retirada. Que tudo aquilo que vem lutar contra nós seja frustrado no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos pelo Teu poder e misericórdia. Que o Senhor nos guarde debaixo das Tuas asas e nos faça descansar à sombra da Tua majestade. Que as Tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que o Senhor traga a resposta de que precisamos. Pedimos a Ti que o Senhor derrame o Teu perdão e a Tua graça e renove a alegria da nossa salvação. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Teu amado Filho e nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que o Deus de eternas misericórdias esteja sobre a vida de cada um de vocês, agindo com poder e com graça. Que Deus capacite vocês para toda boa obra que Ele tem na vida de vocês. Que você possa confiar nessa palavra para a glória de Deus. Amém? Tenha bom ânimo. Esforça-te, faça a tua parte. Não fique de braços cruzados, esperando que Deus haja enquanto você nada faz. Nada é feito sem dedicação e esforço. Mas esteja certo de que em todo o tempo Deus estará a teu lado, te fortalecendo, te capacitando, pois a obra que Ele começou a realizar em sua vida, Ele completará. Você pode dizer, aleluia, glória a Deus. Você que me ouve, a vitória em Cristo é certa. Persevere e Deus te dará a vitória. Senhor Deus, obrigado por esse momento precioso em que podemos falar contigo e ouvir a tua doce voz. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos abençoe com aquilo de que necessitamos e que a tua presença faça maravilhas em nosso meio nesta hora em que a ti clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, olha, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Edgar de Oliveira. Tem sido muito bom caminhar com vocês através dos Salmos. E hoje falaremos sobre o Salmo 12. E após, iremos levantar um grande clamor na presença do nosso Deus. Deus seja louvado. Você que está passando por momentos difíceis, exatamente porque a falsa lisonja de seus falsos amigos te causou muito mal. Você que tem sofrido com as perseguições de homens maus, que tem colhido o fruto daquilo que você não plantou, e esses frutos têm trazido muitos problemas a você. Você que está cercado de homens que desejam o seu mal e que tem investido em tentar destruir o trabalho digno que você tem feito. Você que tem sido alvo de muitas acusações falsas, falsos testemunhos de pessoas que querem te prejudicar por pura inveja ou despeito. Você que tem se sentido fraco de tanto lutar contra as injustiças. Você que está diante de um problema enorme e não sabe como agir e não vê solução para o seu problema. Você que tem lutado com todas as forças com alguma enfermidade que tem te causado muitas dores, que tem te trazido muitas preocupações, tem tirado o teu sono e feito você sofrer muito. Você que tem visto toda sorte de mal assolando a sua casa, a sua família e as obras de tuas mãos. Eu quero te dizer que nada disso é desconhecido por Deus. O Senhor conhece todas as tuas dificuldades e é o socorro do aflito, a resposta daquele que clama, é a porta que nos conduz à vitória. Ele é o nosso Deus. Creia que Deus irá agir agora mesmo, com poder, com graça e trará a resposta que você tanto necessita. Amém? É disso que o Salmo 12 trata. Se você está chegando agora aqui no canal, inscreva-se, tá? Para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos.
Aqui, além de nossa rede de oração e intercessão, você terá acesso a vídeos de estudo, a devocionários diários, a louvores e a uma gama grande de material para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Inscreva-se agora mesmo, ok? O Salmo 12 é um salmo de Davi que talvez tenha sido escrito quando Saul o perseguia. O salmo começa assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Davi vê o perigo extremo da sua posição, pois é melhor o homem estar entre leões do que entre mentirosos, não é verdade? Então ele se volta ao seu ajudador todo suficiente, o Senhor, que nunca nega ajuda aos seus servos e cujo socorro é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Este versículo aponta para Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Devemos nos afastar o mais que pudermos dos homens e nos voltar ao Senhor das igrejas, por cuja ajuda as portas do inferno serão impedidas de prevalecer contra nós. Amém? O versículo 2 nos diz assim: Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Elogios e felicitações bajuladoras são repugnantes para os honestos. Cuidado, povo de Deus, pois há muitos que proferem o que é inútil ouvir, tá? Por ser frívolo, ridículo e de nenhum valor. Não vale a pena crer no que essa gente fala, porque fala falsidade e mentira. É vão confiar no que afirmam, visto que são enganosos e lisonjeiros. É inaproveitável levar em conta o que dizem, pois eleva os ouvintes, levando-os a encher-se de vaidade orgulhosa. O salmo continua: O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? A destruição total sobrevirá àqueles que amam a lisonja e o orgulho. Devemos ficar atentos para que amemos a verdade e sejamos humildes. Veja só como os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente andam juntos. Eles são culpados da mesma falta. Os lábios lisonjeiam o outro e a língua se lisonjeia. Em ambos os casos, a mentira é a única verdade. Prestem muita atenção, meu irmão e minha irmã. Você não tem como dominar a língua dos lisonjeadores orgulhosos, mas pode pedir que Deus o ajude a não cometer o mesmo erro que eles. Pois no fim, o remédio do Senhor é garantido. Ele cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberanamente. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. O Senhor ouve o clamor dos eleitos que clamam a Ele dia e noite. Observe que coisa linda que o texto está nos dizendo. A mera opressão aos santos, por mais silenciosamente que a suportem, é em si um clamor a Deus. Olhe só, Moisés foi ouvido no Mar Vermelho, embora não dissesse nada. A aflição de Agar foi ouvida a despeito do seu silêncio. Jesus sente com o seu povo e as dores agudas são como orações diante dele. Você pode dizer amém? A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Jesus virá nos libertar quando os necessitados gemerem, como se toda esperança tivesse acabado para sempre. Senhor, coloca o teu agora perto da tua mão e levanta-te sem demora para nos ajudar. O salmo continua: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Que contraste entre as palavras vãs dos homens e as puras palavras do Senhor. As palavras dos homens são sim e não, mas as promessas do Senhor são sim e amém. No que concerne à verdade, certeza, santidade e fidelidade, as palavras do Senhor são puras como prata bem refinada. No original, há a alusão ao processo mais severamente purificador conhecido pelos antigos, ao qual a prata era submetida quando se desejava obter a maior pureza possível. A impureza era consumida completamente, permanecendo somente o metal luminoso e precioso.
É assim que o livro das palavras do Senhor é claro e livre de toda mistura de erro ou inexatidão. A Bíblia passou pelo forno da perseguição, pela crítica literária, pela dúvida filosófica e pela descoberta científica, não perdendo nada mais que essas interpretações humanas que se grudam a ela como liga ao minério precioso. A experiência dos santos a provou de toda maneira concebível, mas nenhuma única doutrina ou promessa foi consumida pelo calor mais excessivo. O que as palavras de Deus são, as palavras dos seus filhos deveriam ser. Se temos de ser semelhante a Deus em nossas conversas, temos de prestar atenção ao que falamos e manter a mais rígida pureza de integridade e santidade em todas as nossas relações. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Cair nas mãos de uma geração má, a ponto de ser iscado pela crueldade ou contaminado pela influência, é um mal a ser temido desmedidamente. A nossa oração diária deveria ser elevar-nos acima de nossa época, como os cumes das montanhas se elevam acima das nuvens e se salientam como altos pináculos que apontam o céu acima das névoas da ignorância e do pecado que nos cercam de todos os lados. Ó Espírito Eterno, cumpra em nós a declaração fiel deste versículo. A nossa fé crê nessas três palavras certas e clama: Tu nos guardarás, Tu nos guardarás. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Olha, quando os que estão em posição de poder forem vis, os subalternos não serão melhores. O nosso território não ficaria cheio de tantas coisas detestáveis se os que são nomeados a cargos honráveis não se dedicassem a fazer trapaças. Certos estudiosos traduzem o texto assim: quando os ímpios são exaltados. É uma vergonha para os filhos dos homens que outros homens que melhor mereçam subida de cargo sejam não só desdenhados, mas vilmente manipulados por tais ambiciosos desprezíveis que, por mais alto que subam, como macacos, mais revelam que são ineficientes. Devemos ter gratidão pelos governantes que merecem respeito e devemos requerer que a justiça seja feita para que os corruptos paguem pelos seus crimes. Agora, eu quero orar por você. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Senhor Deus, nós não queremos nos esquecer da Tua fidelidade e não queremos ignorar as Tuas ordenanças. Toque o nosso coração para que possamos andar nos Teus caminhos e ser achados fiéis aos Teus olhos. Que em nossos lábios haja sempre a palavra da verdade e que possamos instruir a outros na verdade. Ensina-nos a amar a Tua palavra e a crescer em Teu conhecimento. Que a nossa palavra seja sempre verdadeira e que possamos proferir elogios sinceros, ó Deus, e que outros sejam edificados através da nossa palavra. Tira de nós toda arrogância, toda malícia, todo intento maligno. Tu és o nosso Deus, cujo trono está nos céus e que rege com justiça. Tu és a nossa razão de viver e desejamos confiar sempre em Ti. O Senhor é o Deus que se levanta quando o pobre é oprimido e o salva. Louvado seja o Teu nome. O Senhor é Deus que ouve o gemido dos necessitados e se levanta para socorrê-lo. O Senhor põe a salvo aqueles que têm sofrido por causa da impiedade dos homens. As Tuas palavras são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Senhor Deus, falta-me palavras para agradecê-lo. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Obrigado por esta rede de oração. Obrigado porque o Teu povo tem orado, tem buscado a Tua face e tem sido curado, tem desfrutado das Tuas bênçãos. Aleluia! O Senhor tem agido no meio de nós. Eu peço a Ti, humildemente, que o Senhor acuda a este irmão e a esta irmã que tem enfrentado muitos problemas. Peço que o Senhor responda aos pedidos que estão sendo feitos agora mesmo. Ó Deus, que o Senhor olhe para cada um que nesta hora está colocando diante de Ti suas dificuldades, seus problemas, seus desafios, suas lutas, suas dores.
que cada pedido colocado aqui nos comentários seja respondido por Ti e atendido pelo poder do Teu Espírito Santo. Sabemos que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, pois aquilo que julgamos que seja coisa certa, na maioria das vezes não é. Ó Senhor Deus, isso tudo por causa do pecado que em nós habita. Portanto, Senhor, desejamos que o Senhor nos abençoe, concedendo-nos aquilo que de fato necessitamos. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos deleites, como diz a Tua palavra, e muitas vezes pedimos e não recebemos porque nossas razões eram mais. Senhor, sonda o nosso coração. Sonda o coração do Teu povo, Deus, e responda-nos com aquilo que fará diferença real em nossas vidas. Senhor, tem compaixão do Teu povo. Senhor, eu oro para aqueles que estão passando por momentos difíceis, exatamente porque a falsa lisonja de seus falsos amigos os causou muito mal. Senhor, muitos têm sofrido com as perseguições de homens maus e têm colhido frutos amargos. Muitos têm cercado os Teus filhos desejando o mal dos Teus santos e que têm investido em tentar destruir o trabalho digno que eles têm procurado fazer. Algumas pessoas aqui que estão orando a Ti têm sido alvo de muitas acusações falsas. Muitos têm se levantado com falsos testemunhos para prejudicar, por inveja ou despeito, os Teus filhos. Senhor, venha fortalecer aquele que tem se sentido fraco de tanto lutar contra as injustiças. Que o Senhor traga resposta para aqueles que estão diante de um problema enorme e não sabem como agir e não veem solução para o seu problema. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre aqueles que estão com alguma enfermidade para que eles sejam totalmente curados. Tu és o Deus que nos sara. E que agora mesmo, Senhor, o Senhor possa operar um milagre aqui nas vidas daqueles que estão prostrados com enfermidades diversas, que têm causado muitas dores, têm trazido muitas preocupações, têm tirado o sono e feito muitos sofrerem. Ó Deus, Senhor Deus, o mal tem assolado a casa de muitos dos Teus filhos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada família, cada pessoa que clama a Ti agora, para que a Tua presença traga a cura de que eles necessitam. Senhor Deus, faça prosperar as obras das mãos dos Teus filhos. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades. Tu és o nosso socorro, Tu és a resposta daquele que clama, Tu és a porta que nos conduz à vitória. Tu és o nosso Deus. Oramos a Ti em nome do Teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Deus seja louvado, amados irmãos. Que o Senhor conduza os seus passos, povo amado do Senhor. A nossa vitória é certa. Permaneçam em espírito de oração, façam esta oração até que sua alma esteja em completo descanso diante de Deus. Se você orou com fé, creia que Deus já está operando na sua vida. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você. E compartilhe esta oração com pelo menos 7 pessoas. Não desperdice a oportunidade que Deus tem te dado de ser um pescador de vidas humanas. Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.